meus amigos do canal TV Mural da Cultura. Gente, eu estou muito feliz aqui porque eu estou na companhia de uma pessoa maravilhosa, Dona Socorro Duran. Então, eu falei para a senhora que deu um frio na barriga quando eu vim fazer essa entrevista, esse bate-papo com a senhora sobre esse trabalho. Eu estou muito feliz, a senhora sabe que é verdadeiro, que a senhora sente, a senhora saca as coisas. E antes de tudo eu quero dizer para a senhora, já disse pessoalmente, que eu gosto demais da senhora como pessoa, que a senhora é maravilhosa e como uma grande artista, né? E também eu sei o quanto a senhora incentiva os novos artistas, o quanto a senhora tem incentivado. Queria que a senhora começasse dando um salve e um oi para meu pessoal e para nossos amigos do canal TV Mural da Cultura. Meu Deus, TV Mural da Cultura, um prazer imenso, obrigada por esse momento. Olha, eu estou contentíssima e muito feliz de poder passar, é uma honra para mim, que chegue aí a vocês, viu? O meu trabalho. Gente, Dona Socorro Duran, ela é poetisa e escritora, né? Vamos começar, Dona Socorro. A primeira pergunta que eu vou fazer para a senhora é: como que a senhora percebeu que a senhora tinha o talento para escrever? Como é que a senhora percebeu que despertou? Eu não percebi. Foi meu professor que, já adulta, quando eu fiz pós-graduação, isso no 2004, 2003, e fazendo pós-graduação em literatura, que foi a única turma da FamaSul que teve literatura, foi a minha. Tive essa honra também, essa diferença. E o professor Ademauro, ele pediu que eu fizesse um poema sobre Ascenso Ferreira. Eu sempre estava escrevendo sobre Ascenso e ele pediu que eu escrevesse um poema sobre Ascenso. Eu digo, meu Deus, eu não sei, eu não sou poeta, eu não sei escrever, não é possível. Ele disse, não, você conhece o que você tem, você domina a história, você domina a obra, então você faça um poema. E eu escrevi um poema, ele gostou e publicou. Eu fiquei poeta de um poema só. Isso, inclusive eu tenho ele aqui, um poema assim, ele achou até que estava além daquele momento. Esse poema é em homenagem a Ascenso, que eu botei o título de Mandinga, eu deixo para depois. A senhora pode, é sobre Ascenso? Então vamos deixar de separar aqui, que a gente vai falar de Ascenso. Tá certo. Dona Socorro, mas a senhora se inspirou em alguém? Eu acredito, assim, no sentido de que, porque eu tenho muita influência, desde criança, com a literatura. Entendeu? Meu pai, eu lembro as minhas primeiras lembranças, eu criança, né? Eu tenho 75 anos e com 5 anos, com 4 anos, eu lembro meu pai, na época nós não tínhamos energia e ele fazia, com o candeeiro, ele fazia os cinemas mudos, os personagens, a cobra, o cachorro, inventava aquelas histórias todas. Então, no tempo na noite, quando não tinha lua, a gente ficava dentro de casa porque não podíamos brincar no terreiro, porque morávamos perto da mata. E aí ele fazia essas coisas. E minha mãe sempre contou história. Meu bisavô era apaixonado por cordel. Ele não sabia ler, meu bisavô. E ele vinha para nossa casa, eu lembro que ele botava uma roupa em cima da outra porque não gostava de andar com maletas. Eu acho que ele devia ser de índio, viu? A influência indígena. Aí trazia sempre os cordéis, porque toda feira que ele ia, que tinha um cordel novo, ele comprava. Naquele tempo era raríssimo o cordel, viu? Cordel, para comprar um cordel era uma coisa raríssima, mas ele comprava aquele cordel e viajava de trem para nossa casa pra gente ler. Minha mãe leu o cordel para ele. Então a literatura já fazia parte do seu cotidiano, já fazia parte da sua vida desde criança. Na adolescência, em Garapeba,
Eu nasci em Igarapeba, mas eu fui batizada em Palmares. Eu me sinto palmarense até porque minha mãe é de Palmares. A senhora é palmarense, com certeza. Né? Minha mãe nasceu em Estrela d'Alva, minha avó é de Betivi, meu avô nasceu aqui. Então eu sou palmarense, mas me batizei aqui. Né? Foi Monsenhor Abílio que me batizou. E tem uma diferença, viu? Eu fui batizada no altar de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque eu tinha esse nome. Normalmente o batismo era na porta. Naquela porta lateral tinha a pia batismal e ali se batizava. Só que como meu nome era Socorro, Maria do Socorro, então ele fez questão de fazer diante do altar de Nossa Senhora. Lá em Água Preta eu acho que também é assim, na entrada da porta tem tipo um cálice. É isso, Eu acredito, não tenho certeza, faz um tempo que eu fui na igreja católica lá, mas na porta tem uma entrada assim, eu acredito. Respondendo assim então, a minha própria pergunta, então a senhora não teve uma inspiração só, porque a senhora teve vários autores, teve conhecimento de vários gêneros literários, né? Aí, como eu estava dizendo, quando na adolescência, lá em Arapeba, as nossas brincadeiras eram assim, nas noites de lua cheia, todas as crianças brincavam na rua, na frente de casa, a rua, porque só tinha aquela rua, né? A rua. E aí, uma das brincadeiras era, nas noites de lua cheia, sentar-se, tinha uns degraus, que hoje é pequenininho, mas no meu tempo eu achava que era enorme, né? A altura. E nós sentávamos ali e alguém contava uma história e aqui depois passava, dizia, entra pela perna do pato, saía pela perna do pito e você tem que contar 5. Aí outra pessoa ia contando histórias inventadas ou conhecidas e aí a gente brincou sempre. Uma das minhas brincadeiras era ouvir e contar histórias. Então a literatura foi sempre muito presente. Meu pai, ele lia o jornal diariamente. Eu não li o jornal, mas ele lia e sempre contava, falava em casa, entendeu? Então nós éramos sempre a leitura sempre foi muito presente. Sim. Até hoje eu recebo o jornal, né? Você viu? Rapaz, eu fiquei assim, não foi que eu fiquei admirado, mas eu vou contar para a senhora mais uma vez, para todo mundo escutar. Gente, Dona Socorro Duran ainda lê jornal. Eu tô dizendo isso porque... ninguém vai... É a essência, né, Dona Socorro? Você sente o cheiro do jornal, de você ler que alguém escreveu, diferente de a gente ler pela internet. Então gostoso é a gente receber, né? Veja que tem uma diferença entre a gente ler um livro mesmo e ler um livro pela internet. Eu não consigo ainda não. É mais gostoso a gente ler de verdade. Dona Socorro, eu gosto, eu quero que a senhora fale do seu primeiro livro. O meu primeiro... A senhora falou do seu primeiro texto, que foi na faculdade, do seu primeiro livro. O meu primeiro livro, na realidade, ele foi feito junto com o companheiro professor Avani, porque este livro, viu, eu fiz sobre a contribuição sociológica da poesia de Assis Ferreira. Vou mostrar a capa, pessoal, pode mostrar? A capa, mostra aí, pessoal, aqui. Sim, pode mostrar? Oi. Viu? A poesia de Assis Ferreira, que é inédita, porque esse trabalho é inédito porque até agora a gente viu que muitas pessoas escreveram sobre Ascenso, que a poesia de Ascenso é um leque de possibilidades. Você pode falar sobre as mulheres em Ascenso, a parte da África, da linguagem, todos os aspectos. Mas, sobretudo, as pessoas escrevem muito sobre a musicalidade, a nordestinidade, né? Mas a parte sociológica, o poeta como engajamento social, quando a leque é extenso, né? Esse aspecto, até agora somos nós, eu e o professor Avani, foi fruto da nossa... o final do TCC, como se diz agora, né? Que era a monografia. Né? A nossa monografia, então, foi publicada. Esse foi o meu primeiro livro. Mas aí, isso aqui surgiu daqui, a necessidade de escrever as histórias do meu lugar. Porque aconteceu um fato. A igreja de Igarapeba, essa igrejinha aqui,
a igreja de Santo Antônio em Igarapeba. É uma vila, só tem 4.000 pessoas, é um lugar muito pequeno e tem uma imagem barroca que veio de Portugal. É a capela mais antiga da região, que ainda é original. Vale a pena quem quiser conhecer tanto a imagem barroca. Palmares também tem imagem barroca na nossa catedral, como a Nossa Senhora da Conceição, Santo Antônio, mas a de lá é assim, é mais antiga do que a de Palmares, que lá foi 1812 a construção, tem mais de 200 anos. Água Preta, a igreja de Água Preta é mais antiga, só que ela foi modificada, né? Enquanto que esta está original. É. Aí o que aconteceu, viu? Eu ia esquecendo, aconteceu que queriam levar a imagem de Igarapeba, a imagem de Santo Antônio, para colocar numa catedral, porque disse que aquela imagem era digna de uma catedral, em um lugar tão pequenininho. Aí eu, por briga mesmo, para defender meu território, escrevi esse livro, onde eu registrei todos os aspectos da capela, se tornou... Mas não levaram, não puderam levar, porque pela literatura. Ô, Dona Socorro, ainda falando sobre Ascenso, a senhora como conterrânea de Ascenso Ferreira, como admiradora, assim como eu, a senhora como admiradora de Ascenso, também como ascensóloga, né, que se aprofunda mais nas obras dele, o que é que mais lhe chama atenção nas obras de Ascenso, ou nele mesmo? O que é que lhe chama atenção em Ascenso Ferreira? Porque muitas pessoas, quando vão ler Ascenso, se limitam em 3 ou 4 poesias, mas a gente pesquisando tem muita coisa. E a senhora, como ascensóloga, o que é que mais lhe chama atenção nas obras de Ascenso? Olha, a obra de Ascenso, ele é vastíssima. Ele, na realidade, ele é um gigante. Não só as poesias, como também os artigos. Ele escreveu, sobretudo a parte folclórica, ele escreveu sobre o presépio, né, do Natal, ele escreveu outros artigos, livros, não é? Que as pessoas, quando vão ver Ascenso, só se limitam ali a 3, 4 poemas. Mas eu quero lhe dizer que eu estou com material que será publicado no próximo ano, poemas que foram publicados no ano de 1919, 1917. E tem esse aqui, né? Posso dizer agora? Pode sim, pronto, pessoal. Veja, esse trabalho eu fiz agora durante a pandemia, justamente para ser lançado no São João, vendo todo o sofrimento dos nossos quadrilheiros e as pessoas que amam São João, que não puderam brincar, e eu não escrevi, né? Eu organizei, digitei. Esse aqui é um artigo de Ascenso sobre o São João no folclore nordestino e traz Palmares como referência. Viu? Ele traz aqui ele começa dizendo: minha mãe, quando é meu dia, meu filho já se passou. É para tão grande alegria, minha mãe não me acordou, porque se dizia que São João, ele dormia, senão ele queria vir para cá, para a festa, não é? E aqui ele traz também muitas das crendices, não é, que as moças faziam, né, quando acendiam a fogueira, as músicas, Capelinha de Melão, é um mineiro pau, né, aquelas músicas. E assim, o costume, como fazer as fogueiras, os balões, os bacamarte, todo os fogos. E pronto, então aqui tem realmente um trabalho que é digno de ser lido. Não é meu, é de Ascenso Ferreira. Apenas eu organizei para publicar, porque todas as escolas deveriam ler. Eu fiz apenas um vocabulário para maior compreensão, tá certo? E esse artigo foi publicado no ano de 1943. Eu não tinha nem nascido.
Então é um trabalho que além de ser folclórico, é sociológico, ele é antropológico, né? Então ele traz toda a nossa história e achei bonito porque mesmo ele fazendo, foi publicado em Recife, em 2 jornais importantes, mas ele traz Palmares, ele fala da sua cidade, não é? Coisa linda. E o cordel, a imagem do cordel estampado na capa, né? A xilogravura. A xilogravura. A xilogravura estampada. Justamente a gente colocou assim, a ideia, a capa não foi minha, não é? Eu montei todo o trabalho, fiz todo o trabalho, a capa foi de um rapaz do desenho, viu? Aqui é um desenho, deixa eu dizer a vocês o nome dele. João Marinho Chinaski. João Marinho Chinaski. Ele é daqui? Não, foi de Recife. O projeto gráfico é Adriano Salles, que ele foi quem fez a diagramação. Mas a ideia, viu? A ideia foi nossa, da tamanho, para não ficar parecendo um cordelzinho, né? Mas um artigo científico. Isso. Ok. Tá. Dona Socorro, a pergunta aqui agora é um pouco polêmica, talvez não seja, é que não sei. Mas assim, é uma pergunta, eu acho que é uma pergunta interessante, que eu elaborei aqui. Veja só, no passado, alguns anos atrás, era muito difícil de se publicar um livro. E nós temos grandes escritores, né? E hoje, com tanta facilidade, com essa facilidade da tecnologia, que é muito fácil de se lançar um livro, a gente não tem tantos escritores hoje, a gente não tem tantos nesse lançamento. No seu ponto de vista, é comodismo do artista ou ele não está sendo repassado para ele o recurso que deveria? Bem, é uma pergunta pertinente, muito interessante, mas eu vou lhe dizer uma novidade. Primeiro, Palmares tem a honra de ter a Academia Palmarense de Letras. E o ano passado teve a Bienal em Recife e nós apresentamos 12 escritores de Palmares. Mas nós fizemos o quê? Batemos o recorde, porque nenhuma cidade, digamos Petrolina, Caruaru, essas grandes cidades, tiveram tantos escritores apresentando seus livros como Palmares. Agora, com uma ressalva, todos os trabalhos foram publicados com seus próprios proventos, com seu próprio dinheiro. Eu tenho 6 livros publicados, nunca a prefeitura de Palmares comprou nenhum, entendeu? Quer dizer, nós estamos carentes de ter um apoio, porque existe inclusive lei municipal de incentivo ao escritor. Existe a lei municipal, inclusive, tem uma lei específica. Se você escreve um livro específico que fala de Palmares, é por lei comprar aquele livro. Mas existem as leis, mas nós não temos justamente quem defenda isso para os escritores. Entendeu? Então nós esperamos sempre, vivemos na esperança de que mude, que se viva, que se realmente realize o que já tem as leis. Já existe a lei. Existe a lei do dia de Ascenso Ferreira, entendeu? É lei municipal estudar Ascenso no mês de maio, entendeu? É lei municipal, é obrigação municipal. Mas é muito difícil. Anteriormente, quando foi feita a lei, foi vivenciada alguns anos. Mas ultimamente, na gestão atual, na parte cultural de literatura, nós não tivemos nenhum incentivo. É uma pena. Mas, olha, publiquei este mês, foi publicado aqui em Palmares um livro. Eu vou pegar. Pode pegar. Um momento só. Pode continuar. Em primeira mão, para vocês, está aqui Igualdade e Desigualdade, Reflexões em Quarentena. Foi no Zap
da academia, os nossos apleanos iam refazendo a reflexão, cada um ia dizendo alguma coisa, e se transformou. Veja, foi publicado, saiu esta semana. Foi sexta-feira, chegou. Quer dizer, Palmares é rico, tem muita gente escrevendo. Por isso que é terra dos poetas. Viu? Esse aqui não é nem poesia, esse aqui são reflexões. Mas eu estou aproveitando o ensejo, está na diagramação, este livro aqui, viu? Isso aqui é o trabalho feito, chama-se A Guerra dos Cabanos. Viu? Vocês não veem, vou mostrar só a capa. Porque esse aqui fui eu, fiz a boneca para poder mandar para o meu diagramador, que ele está diagramando, já foi corrigido, um assunto inédito. Vai ser lançado em livro. Vai ser lançado em livro, não sei quando. Mais uma novidade de Dona Socorro Duran. Esse aqui foi terminado já faz muitos anos, desde que eu comecei a pesquisar para fazer os outros, e encontrando alguma coisa sobre esse assunto e ia armazenando. E agora, nessa pandemia, eu concluí, fechei, terminei o trabalho, porque eu espero que os nossos alunos das escolas, né, do segundo grau, ou alunos da Faculdade de Palmares, os nossos universitários, continuem com esse trabalho, porque é a Guerra dos Cabanos na nossa região. Então, isso aqui traz uma ideia nova sobre Palmares. Palmares na internet, né, tem dizendo que ela começou em 1848 com a Revolução Praeira. E nesse livro já traz um documento, um ofício dos vereadores de Vitória de Santo Antão, mostrando que aqui já existia em 1832. Então, são coisas novas e o que vai acontecer ainda, isso aqui não é fechado. Um livro desse, ele não termina com um trabalho, porque ele tem várias possibilidades, é apenas um aspecto e um incentivo para que os estudantes continuem com esse trabalho, certo? Dona Socorro, então, como o Palmares está fazendo. Está caminhando, está indo, não para. Dona Socorro, como é que a gente faz? Quem quiser para adquirir seus livros? É simples, é só vir aqui, eu venho. Porque a senhora tem suas redes sociais também. Quem quiser entrar em contato pelas suas redes sociais, pode entrar? Pode. Inclusive, estão quase todos já terminais, praticamente não tem mais, agora mesmo está chegando da editora, mas desse porque já está esgotado, viu? Mas os outros, esse aqui ainda tem. Eu vou ligar no WhatsApp. Esse livro aqui está escrito Heróis e Heranças de Igarapeba, mas a primeira parte é a história de Pernambuco, porque é a guerra contra os holandeses. Tem tudo a ver com a gente. Claro, com certeza. Viu? Aqui da nossa região. Porque o filho do João Vieira, que é Bernardo Vieira de Melo, foi o primeiro brasileiro que deu o grito de independência. Ele era dono de Igarapeba. Não só de Igarapeba, de Jupi a Jacuípe. Claro que eu fiz de Igarapeba, mas ele era dono de Jupi a Jacuípe. Mas não era de Palmares, não. Palmares já era outra sermaria. Como é o título dele? Heróis e Heranças de Igarapeba. Heróis e Heranças de Igarapeba. Dona Socorro, eu vou fazer esse aqui, licença, sim. Esse aqui, ele conta a história. Lê-se debaixo de água preta, água branca. É o trem que passa. Então, ele conta a história das estações. Então, Água Preta não é a estação, não é a cidade de Água Preta, mas a estação Água Preta, que ela existia em Joaquim Nabuco, se chamava Água Preta, e conta as estações, são 15 estações que se fala nesse livro, e o nascer de cada lugar. Então, como foi que nasceu Joaquim Nabuco, Palmares, Catende, Jaqueira, e vai até Quipapá. E tem alguma coisa de Água Branca, mas muito pouco, mas tem ainda. E são umas ilustrações bem trabalhadas, né, Dona Socorro, dos seus livros, né? A capa são muito bem trabalhadas, muito bem... Esse aqui não é meu, não. Não é. Esse aqui, por exemplo, dessa capa,
Por incrível que pareça, nasceu a Esse aqui, bandeira esse de aqui, Garapé, meu marido. Também é poeta, viu, gente? Também é escritor e poeta, o esposo dela. Esse aqui surgiu a bandeira de Garapeba. Vocês imaginem, Garapeba é uma vila, é um distrito de São Benedito do Sul, está a 40 quilômetros de Palmares. Ela é um único distrito de Pernambuco que se sabe até agora que tem a própria bandeira. Tá vendo, coisa boa. Viu? E ela foi inspirada justamente nesse livro, foi inspirada a bandeira, certo? Esse aqui é a Estação de Palmares, é um quadro que foi pintado pelo meu esposo, que ele é artista plástico. E Gente, aqui cada quadro lindo, gente. Vocês precisam conhecer. a contracapa tem uma máquina, né? Da máquina aqui, tudo a ver aqui em Palmares. Pronto. Dona Socorro, a gente tá chegando no final, mas antes eu queria te fazer uma perguntinha, mais uma, né? A senhora contou pra mim semana passada, quando eu vim aqui pra acertar com a senhora esse bate-papo, essa entrevista, a senhora contou uma coisa muito interessante que ninguém nunca tinha pensado, na crônica do coco. A senhora pode contar pra gente, pro pessoal, ou é surpresa? Não, eu fico feliz, né? Porque a gente vive na pandemia, então a gente tem que viver o dia, né? Uhum. Na pandemia a gente vive o dia. É criativo demais. Gente, como é que funciona a cabeça de escritor? Vai mais além do que a gente consegue ir, entendeu? A gente que é normal, quer dizer, tudo é normal, que artista não é normal. Não, é anormal mesmo. É anormal. Então, gente, escritor pensar adiante, ele traz pra gente coisa que não existe, traz pra nossa realidade. Mas o que eu vou contar é que existe. Não, isso foi de verdade. A história é verdade. Mas foi muito... É que tem nos meus ouvidos ainda o hack do raspador de coco. Para vocês que são jovens, eu comecei a escrever para minha neta, para saberem como é que se fazia na véspera de São João. Como era o São João. E eu lembro quando eu acordava, ouvia, né, aquela zoada dos raladores de milho e do ralador de coco. E eu corria para a cozinha e tinha sempre, normalmente, duas mulheres, cada um com aquele ralo de flandre, né? De lata, como se diz, comprido, né? Ele é retangular, onde as mulheres botam na barriga, entre as pernas e rala o milho na posição assim de ralar os milhos, né? Vai ralando os milhos. E uma outra senhora que ralava o coco. O coco também numa base de madeira, com uma parte de ferro, com dentes afiados, onde se passava o coco para ralar o milho. Que hoje se usa o liquidificador, mas na época não tinha energia, tinha que ser feito assim, no ralador. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, ainda tem gente do meu tempo, tem um parente que prefere ralar o coco no ralador, ainda hoje. A minha mãe ainda rala no ralador. Pronto. Então eu vi aquela cena fantástica, a mulher ralando o milho, não é? Um rapaz que dava um corte certeiro na cabeça do milho e saía todas as folhas, e uma senhora ia tirando os cabelos do milho, porque o milho também tem cabelo, né? Os cabelos do milho. Mas o mais interessante que me chamou a atenção era o coco. O coco tem os cabelos, tem que tirar o cabelo do coco, não é? Para poder partir o coco, para tirar a carne do coco, porque o coco tem carne, tem água. E para tirar a carne, primeiro você tem que furar o olho do coco, porque fica mais fácil para partir. E o coco não só tem um olho, o coco tem 3 olhos. 3 olhos. E se dizia antigamente, besta é coco que deixa furar o olho, não é? É um ditado antigamente, né? Popular. E ainda tem um outro ditado, que no texto vocês vão ver futuramente, diz assim, que besta é coco que dá leite sem ter peito. Ainda tem essa que você talvez não conhecesse, esse ditado. Eu não conhecia. Isso aí era mãe Nô, uma senhora, filha que foi de escravos, né? Ela, muito pequena, ela contando essa história aqui, Dona
Rosinha Ribeiro Campos era quem dizia isso aí, usava essa, sempre no São João ela usava esses ditados. E aí a gente vê que o rapaz, tinha um rapaz que o trabalho dele era quebrar o coco no meio, né? E ele com aquela foice certeira, cortava o coco certinho. E tinha que ser certinho, porque se não fosse certinho, ia sair os dentes do coco. Os dentes. Você sabia que coco tem dente? Pois é, ainda tem os dentes do coco. E aí ele raspava o coco. E imagine que no final das contas, né? No final das contas, o coco, quando se junta com o milho, vira pamonha. Vira pamonha. Então, uma pessoa que não tem assim, energia, uma pessoa indiferente, isso é um pamonha. Pamonha. Então, você besta é coco, besta é pamonha também, né? E o coco ainda, depois de tudo isso, ele vira duas quengas. Né? Mas ele não só fica nisso, não. Não? Não, pois você não viu ainda essa parte. As crianças botavam um cordão e ainda virava pé de coco. Eu fazia isso, cara. Botava o cordão e andava pelo meu toque. Eu fazia isso com meus irmãos, os amigos da rua. Caramba, você acha que vai ficar nisso aí? Não, tem que fazer mais. Ainda vira quengo. Ainda vira quengo. Porque tem as quengas e tem os quengo. Porque ele bebe, né, bota na jarra e tomava água. Né? A água no quengo de coco. Falar que é uma delícia. Pronto. Então, essa foi a última coisa que eu tava... coisa linda, Dona Socorro. É tão regional, né? É tão nosso. Dona Socorro, para finalizar, eu queria... Não é uma pergunta, é uma coisa pessoal. Eu já percebi, eu tive o prazer, a oportunidade de apresentar alguns trabalhos e a senhora no palco. E a senhora assistindo, então, claro que a gente tem uma responsabilidade e a gente fica mais nervoso ainda. Ao mesmo tempo, a gente fica muito feliz, porque tem uma pessoa que gosta, que entende e que pode fazer uma crítica, porque sabe o que está criticando, né? Olha, vou melhorar nisso, ó, não ficou legal isso não. Mas eu já percebi quando tem criança e adolescente, no palco ensinando tanto uma poesia, uma música, tanto no recital qualquer coisa, ou no ensinando, prestando teatro, os seus olhos brilham. A senhora fica muito feliz. E eu queria que a senhora terminasse, que a gente terminasse, a senhora dando uma palavra de incentivo para todas as pessoas que estão começando e que acham que por não ter oportunidade, muita gente desiste. O mais importante que eu acho que fez eu ir para frente é você não esperar que as pessoas entendam. Porque quem é que entende a cultura? Sabe, é como aquela história que rapidamente um jovem foi vender um anel porque precisava de dinheiro. E esteve no comércio e as pessoas diziam assim, eu vou lhe dar uma xícara, porque naquele tempo a xícara era uma coisa importante. O outro, se eu te dou, vamos dizer assim, 50 reais, o outro diz, eu te dou 100 reais. E ele volta a um professor que diz assim, professor, como é que eu faço? Eu queria vender esse anel, estou precisando dele. Disse, então você vai, não é um anel, vá ao ourive. Aí chega no ourive, o ourive diz, esse anel vale 10 mil reais. Vale muito mais, mas eu só posso dar 10. Porque o ourive, ele conhece. Ele conhece. Então, muitas vezes, a gente exige das pessoas que nos compreendam, mas se aquela pessoa, como vão compreender? Se eles não têm dentro deles a cultura, não tem dentro deles a poesia, não tem dentro deles... Então, o importante é a gente fazer por amor. Por amor, com certeza. Entendeu? Se você faz por amor, você faz por outro. Eu escrevo meus livros porque eu sinto que meu povo necessita de conhecer a sua história. Claro, com certeza. Entendeu? Então, isso me incentiva, porque não é fácil. Muitas vezes, você começa um trabalho, às vezes 10 vezes, 20 vezes, passa anos. Eu passei mais de 5 anos para escrever o meu último livro. Entendeu? E muitas vezes deixei esse último que está aí, que quem sabe quando será. Né? Esse aí eu desisti. Inclusive
na abertura, eu ofereço esse livro a uma pessoa que Esse aqui? Esse que vai ser lançado. A uma pessoa, uma senhora, tá aqui Esse aqui, viu, pessoal? esse que ainda vai estar na diagramação, eu ofereço esse livro, veja, por incrível que pareça, a uma pessoa que trabalhava, que estava na nossa cozinha, trabalhando. Porque foi a pessoa que eu disse assim, para as duas pessoas consideradas verdadeiras colunas sustentadoras na execução deste livro. O senhor Manuel era um pai de Vilmar Carvalho, que é uma pessoa que me acompanhou cada momento, e a Maria Pia, a Bal, que a gente chama ela, porque eu desisti e ela me disse, ela pediu, ela exigiu que eu voltasse a escrever. Porque eu disse, olha, tem pessoas que escrevem esse livro cientificamente. Ela disse, eu não vou ler o livro científico, eu quero ler o livro que a senhora vai escrever. Então foi por Maria Pia, que a gente chama Bá, que eu escrevi esse livro. Tive coragem de continuar, tive força de continuar o trabalho. Dona Socorro, eu agradeço a senhora e de todo o coração, viu? Deus abençoe a senhora, a sua família. E vamos pedir para que as pessoas, gente, se inscreve aí nesse canal, compartilha, dá um like, dá um gostei, tá? Dona Socorro Duran, poetisa e escritora palmarense, brasileira, nossa escritora do nosso coração, né? Tá, e aqui tem as obras dela aqui. A senhora vai querer mostrar, Dona Socorro? Esse aqui é as lendas, esse aqui é um trabalho ficção, é o casamento de duas lendas, viu? E ainda não lancei nenhum livro de poesia, por incrível que pareça. Tem poesias minhas lançadas nessa edição, Pernambuco, os 20 autores pernambucanos, não é? Somos mais 20, em Recife, tive a honra de participar dessa antologia, também desta antologia. Escada me convidou, eu participei da antologia em Escada, na cidade de Escada. Participei também com poesia na antologia da Academia de Palmares, em revista Novo Horizonte de Recife. E assim, mas ainda não lancei nenhum livro, mas um dia, quem sabe, chego lá. Porque a minha preocupação mais é que as pessoas conheçam a nossa história. Ah, com certeza. É isso aí, pessoal. Feliz pra caramba por essa entrevista, por essa conversa com a Dona Socorro Duran. Mais uma vez, se inscreve no canal, tá? Vamos levar longe aí, porque cultura é vida.